Olá, esse é o quinto Cresça. Você que já deve ter visto os outros 4, se não, eu convido a ver. A gente também tem outra série, né, que é a série titulada Deus Mal, que a gente aborda aí os versículos bíblicos que demonstram Deus diferente do que é abordado nas igrejas. E também tem o nosso vídeo Deus e Satanás um só. Procure aí no nosso canal e veja. Bom, nesse então quinto episódio da série Cresça, né, eu vou discorrer entre vários temas: superstição, os cristãos de verdade, o que é ser cristão, enfim, eu peço que acompanhem para a gente tratar desses assuntos. Bom, para começar, eu quero falar da hipocrisia, né, do juízo final, que seria o julgamento ali de Deus. Essa situação, nem se pode chamar de julgamento, não faz o menor sentido, porque não se trata de pagar pelos seus erros, nem se deveria chamar de juízo final. Na Bíblia está escrito aí, né, embaixo, versículos onde mostra que as pessoas de fato dariam conta dos seus erros. Mas isso não faz sentido. Veja, um pedófilo, né, que simplesmente se arrepende, entre aspas, né, ou aceita Jesus Jesus como Filho de Deus, esse vai para o céu. E as suas vítimas, né, passar a eternidade do lado das suas vítimas. Isto é, né, se as vítimas também aceitarem Jesus, porque se foram pessoas éticas, corretas, mas pagãs, isto é, creem em outra religião, simplesmente descreem de Jesus, passarão a eternidade sendo torturados. Então, não há como ser juízo final, né? Mas é o nome. E as ovelhas, né? Ovelhas que defendem isso, as pessoas alienadas da igreja, fica de uma forma cega, né? De fato que a insanidade cresce ali dentro, são pessoas sempre submetidas. Sobre isso, meu caro Marcelo da Luz, autor do livro Onde a Religião Termina, né? Ele fala sobre o que seriam, né, essas ovelhas, ou seja, as pessoas dominadas. Bom, vamos para a leitura. Sobre pastores e ovelhas ele diz: ora, essa metáfora apresenta a problematicidade da relação de dependência estabelecida entre devotos e ministros cristãos. A ovelha é animal dócil, obediente, facilmente conduzido e extremamente vulnerável quando a proteção do pastor é retirada. A expressão rebanho de ovelhas denota a condição do agrupamento de indivíduos domesticados, incapazes de manifestar vontade ou iniciativa própria, habituados aos ritos e à previsibilidade do cotidiano, submissos e mentalmente indolentes, em tudo dependentes do pastor. As ovelhas possuem como uma renúncia à própria autonomia e transferência da própria responsabilidade para alguma outra instância exterior a elas mesmas. É interessante, né, essa abordagem do Marcelo da Luz, que eu concordo aí 100%, que é a situação que as ovelhas são colocadas, né? E, enfim, não dá para a gente admitir isso, mas é o que acontece nas igrejas. Então, isso me leva a falar agora também das experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais, a gente pode chamar disso, sim. Inclusive eu já tive algumas, né, que muitos, né, crentes não tiveram nem metade. Eu já vi pessoas, já tive, minha mãe principalmente, mas já vi pessoas caírem endemoniadas dentro da minha própria casa, endemoniados, né, dentro da minha própria casa. Tinha uma menina que era semelhante ao exorcista, de jeito mesmo. E ela, numa certa situação, ela chegou na minha casa, do lado de fora do portão, enquanto minha mãe estava ali enrolando para abrir para ela, para pôr a gente no quarto, a gente era criança, né, eu e meu irmão. A menina gritou do lado de fora do portão que a chave estava na mão da minha mãe. Ela sabia, né? Também eu já presenciei num hotel que eu fiquei hospedado, televisões que ligavam sozinhas, e eu presenciei isso. O fato é, ainda que sejam alguma coisa extraordinária, o chamado impossível, a gente pode dizer que ainda resta uma chance de ser falsificado.
ainda resta uma chance de não ser o que aparece à primeira vista. E ainda que tal fosse, né, de fato algo sobrenatural, o que seria extremamente raro, o ponto é, não podemos daí a afirmar nada, nós teríamos apenas mais perguntas. Sobre isso, né, Onde a Religião Termina, do Marcelo da Luz, ele trata dessas situações sobrenaturais de um ponto de vista da conscienciologia, né, que também aí Onde a Religião Termina ele aborda isso. Aí, se a conscienciologia responde de forma satisfatória ou não, é outro caso, mas o ponto é não se prender a nenhum dogma a partir de algo sobrenatural, se é que, de fato, se confirmar sendo sobrenatural. Então, a gente vê que, sobre essas coisas que aparecem sobre ser sobrenatural, na verdade, se é que existe alguma que de fato elas são extremamente raras. Sobre isso, é interessante a gente ler o que o Hobbes fala no Leviatã, que é referente a o que pode ser um sonho, né, e essas experiências sobrenaturais. Diz assim: César Augusto viu uma tremenda aparição. É frequentemente narrada pelos historiadores como uma visão. Mas, consideradas as circunstâncias, podemos facilmente ajuizar que nada mais foi do que um breve sonho, pois, estando sentado na sua tenda, pensativo e perturbado com o horror do seu ato temerário, não lhe foi difícil, ao dormitar no frio, sonhar com aquilo que o aterrorizava, e esse temor, assim como gradualmente o fez acordar, também gradualmente deve ter feito a aparição subir. E, não estando seguro de ter dormido, não podia ter nenhuma razão para julgá-lo um sonho, ou algo senão uma visão. E isto não é um acidente muito raro, pois mesmo aqueles que estão perfeitamente acordados, se forem assustadiços, supersticiosos, se estiverem obcecados por contos de horrores sozinhos no escuro, estão sujeitos a tais ilusões e julgam ver espíritos e fantasmas de pessoas mortas passeando nos cemitérios, quando é apenas a imaginação deles. Ou então, a velhacaria de algumas pessoas que se servem desse temor supersticioso para andar disfarçadas à noite em lugares que não gostariam que se soubesse serem por elas frequentados. Dessa forma, né, o Hobbes aqui também, e olha que o Hobbes era um autor cristão, né? O Hobbes coloca essa suspeição sobre o sobrenatural. O ponto é, ainda que fosse algo sobrenatural, não teríamos resposta, não poderíamos alegar nenhum mito da Bíblia, simplesmente teríamos mais perguntas. E isso também, né, leva a gente a fazer um link assim, com a cura divina, né? Porque a cura divina é uma situação que ela é totalmente contraditória, porque as pessoas só vêm ser curado caroços, né, que não se sabe o que aconteceu, dor de cabeça, e quando é uma coisa diferente, é um teatro ridículo que acontece nas igrejas. Então, ninguém nunca viu um morto há 3 meses ressuscitado. Eu desafio a juntar todos os pastores mais poderosos que existir, irem ao cemitério, com óleo ungido, o que é que seja, água benta, leva padre, se ressuscitarem um morto de 3 meses morto, né, a gente começa a dar crédito para a cura divina. E é tão ridículo que assim, a pessoa ora para ser curada de uma dor de cabeça, enquanto crianças inocentes morrem de câncer, né? Então, assim, essas curas é simplesmente ridículo e infundável. Não dá para admitir as chamadas curas divinas. Então, um outro ponto também é essa relação que a gente encontra, né, que os fiéis têm com o sagrado. Isto é, oram, fazem feitiçaria, macumba, bênçãos, maldições, enfim, toda essa transfiguração em algo, né? E os salvos por um acidente. É interessante isso, que Deus salva um religioso, digamos assim, e outro não, né? Porque ele estava em pecado, então não faz o menor sentido, né? Uma pessoa morre, a outra fica viva. Bom, e as transfigurações com a macumba, feitiçaria, isso não significa absolutamente nada. É uma tentativa, né, de representar ali os seus desejos, as suas frustrações, as suas vontades no transcendente. Só que a verdade disso
é que eles não significam absolutamente nada. E assim, existe uma espécie de ritual por trás dessas situações. Isso não é só na religião, né? Um exemplo interessante é com cerveja, por exemplo. A cerveja é uma espécie de ritual, né? A pessoa tem que gostar de cerveja, como se significasse uma passagem, né? A pessoa que não bebe, ela está diferente. E isso é engraçado, porque assim, eu admiro quem gosta de cerveja de verdade, porque eu detesto, mas então, eu respeito quem bebe, né? Mas eu acho engraçado quando dizem assim: ah, menino, com o tempo você aprende a gostar. Como assim aprender a gostar? Qual o sentido disso, né? E dessa forma a gente vê aí um similar ao que acontece na religião. São coisas que é uma espécie de ritual, mas que no fundo não tem um sentido propriamente dito. Então, né, vamos para aí a final do vídeo, que é falar sobre o cristão. O cristão, em termos diretos, é um otário. Ser cristão nesse mundo capitalista, é ser um otário. Se o mundo capitalista é certo ou não, é outro ponto a ser discutido. Mas os cristãos querem dominar o mundo, querem ser os fodões de Deus na Terra. Isso é totalmente contrário ao que Jesus ensinava e pregava, né? Jesus ensinava dar a outra face, né? Quando te obrigarem a fazer uma coisa, fazer, e pagar o mal com o bem, né? Vender tudo e dar aos pobres. Os versículos, né, estão aí aparecendo abaixo, as referências. Deixar a sua família, né, pai e mãe, para segui-lo. Quem não fizer isso não era digno dele. E, enfim, este é um dos mais fortes, né, que mostra que para seguir Jesus teria que perder a sua vida. Ou melhor, né, quem perder a sua vida vai achá-la, segundo Cristo. E as cristãos esquecem desse perder a sua vida. Eu vou ler um dos mais famosos, que é do Sermão da Montanha, né, que encontra em Mateus 5, a partir do 38. Acompanhe. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem dos que lhes fazem mal. Se alguém bater na sua face, vire o outro lado para ele bater também. Se processarem você para tomar a sua túnica, deixem que levem também a capa. Se um soldado estrangeiro forçá-lo a carregar uma carga por 1 milha, carregue-a por 2. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê, e empreste a quem lhe pedir emprestado. Vocês sabem o que foi dito: ame aos seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, e dá a chuva tanto aos que fazem o bem como aos que fazem o mal. Essa é uma das palavras aí mais famosas de Jesus, né? E deixa claro isso, o papel de servidão do cristão. Jesus mesmo disse, né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e também aí lavou o pé dos discípulos e disse, né, que o reino dele não era desse mundo. E os cristãos, não sei como, não entendem isso. Então, para fechar, eu reforço aí o desafio: juntem todos vocês religiosos, escolham um cemitério e ressuscitem um morto com pelo menos 3 meses que ele esteja lá enterrado. E aí, por favor, entre em contato comigo, ok? Até mais!